Boa noite a todos, sejam bem-vindos a todos. Sempre é bom vir aqui à frente e falar algo doce, algo maravilhoso, algo bom. Eu gosto muito disso. Mas às vezes nós precisamos encarar situações que precisam ser faladas, ser tratadas. E hoje eu quero falar um pouco sobre um tema referente à família. Mais especificamente sobre casamento, divórcio e segundo casamento, ou recasamento. Nós precisamos estar atentos sobre o que está acontecendo no mundo, onde está vindo uma onda de divórcios como nunca houve antes. E esse índice altíssimo de divórcio não deixa os grupos cristãos de fora. Há um número alarmante de divórcios e segundo casamento. Também entre os cristãos, cometendo assim um pecado gravíssimo, onde essa prática é proibida na Bíblia. E talvez pessoas aqui dentro do nosso meio estejam passando algum tipo de crise e pensamento de divórcio, talvez venha à sua mente. Se alguém está passando ou um dia vai passar por uma crise conjugal, a solução não é o divórcio nem o recasamento, e sim o perdão. E assim como Cristo, quando nós falhamos e tropeçamos com Ele, nem por isso Ele se divorcia de nós, e sim nos dá o perdão. E assim também temos que olhar para as falhas dos nossos cônjuges e ter misericórdia deles. E quando possível, e se possível, manifestar o perdão. Eu vou dar alguns dados aqui para vocês terem uma ideia, tá? A revista Veja publicou que 1 em cada 3 casamentos nos últimos anos termina em divórcio. Olha o índice. 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. Quais são as causas do divórcio ter crescido tanto? E algumas pesquisas concluem que algumas causas são: primeira, casamentos feitos na adolescência, ou seja, casamentos precipitados. Jovens, garotos e garotas sem estrutura, onde filhos não prestam conta para os pais e nem os pais querem contas dos filhos. Se envolvem com quem querem, se apaixonam e casam precipitadamente. E as pesquisas dizem que esses casamentos estão destinados ao divórcio. Segunda causa, o divórcio tem acontecido quando pessoas que moram juntas sem se casar. Amigáveis, união estáveis, moram juntas um tempo, depois resolvem se casar. Essas são propensas ao divórcio, porque viveram no pecado da fornicação durante todo esse tempo. O que é pecado de fornicação? É o ato sexual que não é entre cônjuges, ou seja, é prostituição, por estar fora do casamento. Terceira causa do divórcio: casais casados há muito tempo sem filhos. São casais que, por não terem o que os obriga a ficarem juntos, que seriam os filhos, são propensos a se divorciarem. E muitos casamentos que têm crises não se divorciam, porque um dos cônjuges, ou até os dois, pensam nos filhos, e aí seguram. Já casais que têm crises, mas não têm filhos, não têm o que os prendem, isso leva também ao divórcio. Quarta causa, filhos de pais separados. Filhos que têm pais separados e se casam, são propensos a se divorciarem por causa do histórico familiar onde vieram de um casamento dividido. Quinta causa é a falta de preparação para o casamento. Muitos entram no casamento como uma aventura e depois que se casam percebem as dificuldades, os desafios e por não estarem preparados se divorciam. E aqui vai uma dica para os que estão casados, se passam por essas estatísticas. Levantem as suas guardas, vigiem. E aos solteiros, as estatísticas não falham.
Você que é jovem, adolescente, solteiro, solteira, não tenha pressa, não se precipite para que depois você não faça parte desses números, porque eles mostram a verdade. Sexta e última causa é considerada a maior causa do divórcio. É o adultério, a infidelidade conjugal, a traição. O adultério é a grande causa da destruição de famílias, ou seja, a destruição do casamento. É uma violação, uma transgressão a um dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. Por que Deus deu esse mandamento? Porque Deus quer preservar o casamento. Hoje muitos casais não estão preocupados com o casamento, nem estão aí. Qualquer coisa, separa. E uma outra revista chamada VIP publicou que, olha os números, 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Já pularam a cerca. Já foram infiéis aos seus cônjuges até aos 40 anos de idade. E desses que traíram, olha os números, 65% dos homens e 72% das mulheres não se arrependeram da traição. O adultério é uma das maiores causas do divórcio. Outro exemplo, a revista Veja publicou que na terceira idade o adultério, depois de velho, como se diz, né? O adultério aumentou, sabe quanto? 51%. Mais que a metade. E por causa do adultério, ocorrem divórcios traumáticos, lares são desfeitos, filhos são machucados, e por causa do adultério ocorrem crimes passionais. E as consequências do adultério? Primeiro, o adultério ele cega. Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Só quem quer o próprio mal é que faça tal coisa que adultera. Segundo, o adultério não ficará impune, receberá o juízo de Deus. Mas não vai acontecer nada. Provérbios capítulo 6, 26 até o 29. Olha o que diz aí. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está aqui dizendo. Terceiro, o adultério é um caminho de morte. Também Provérbio, vira a página aí, capítulo 7, versículo 18 até o 23. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu como o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguia como o boi. Olha aqui, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço. Então, caminho de morte, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, o adultério, ele traz consequência, mais cedo ou mais tarde. Tá? Então, caminhos de morte, essa é uma das maiores causas do divórcio. Ok? Então, eu quis dar uma introdução, tá? Porque até agora eu falei do divórcio, o índice do divórcio, a causa do divórcio, as consequências do divórcio. E agora, nós vamos ver como Jesus trata disso aqui.
Tá? Então nós vamos abrir em Mateus, vamos lá em capítulo 19, versículo 3 até o 20. Mateus, capítulo 19. E quem fala aqui não é o grupo, não é a liderança do grupo Aliança, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Presbiteriana, não é sei quem lá você pensa. É Jesus, Ele que vai tratar essa questão aqui. Capítulo 19, versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, então é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, Jesus aqui vai tratar a situação exatamente porque ele foi questionado por um grupo de fariseus. E ele começa no versículo 3, né? Alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, para quê? Para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E aqui os fariseus, eles queriam pegar Jesus, porque diz pô-lo à prova, tá? Então os fariseus, eles não estavam interessados em saber a verdade. Eles nem estavam aí com o casamento. E eles queriam saber se ele estava de acordo ou contra a lei de Moisés. E a pergunta é sobre o divórcio. Aí Jesus sabia que a visão dele sobre o divórcio estava distorcida, onde até aquele momento se divorciavam por qualquer coisa e casavam de novo. Era uma rotina na vida deles. E antes de responder sobre divórcio, Jesus vai ensinar o caráter do casamento. Jesus vai ensinar sobre o casamento. E aí vem o versículo 4 e 5. Ele respondeu, Jesus: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? O que é o casamento? É a pergunta que fazer. O casamento é um só homem, deixa seu pai, deixa sua mãe e se apega a uma só mulher. Casamento, segundo a Bíblia, é de um só homem com uma só mulher. E assim, uma só mulher com um só homem, contrariando a poligamia. Repito, Jesus quis ensinar que casamento é entre um só homem e uma só mulher. Outras formas de casamento não existem. Qualquer outro tipo de união não é aprovada por Deus. Portanto, o casamento é constituído por Deus quando um homem e uma mulher, sexos diferentes, se casam. Versículo 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E aqui Jesus ensina, antes de responder sobre o divórcio, né? Casamento não é contrato que dois assinam para viverem em dois.
Casamento é união, onde dois se tornam um, se fundem, se tornam uma só carne. E às vezes nós passamos despercebido, sem entender o significado de uma só carne. Achamos que uma só carne é somente uma união para sexo. Então, casamento é a união onde dois se tornam um e se fundem. E nesse sentido, o sexo só é permitido para aqueles que se tornaram uma só carne. E aqui tem dois princípios. Primeiro, o sexo antes do casamento é pecado de fornicação. Já falei antes o que é fornicação, né? O sexo entre solteiros, namorados, entre noivos, e quem se ajunta, que vai morar juntos, como se diz, ajunta os trapos, né? É pecado. Porque solteiros, namorados, noivos e morar juntos não são uma só carne. Ainda são dois. Tendo relações sexuais nesses casos é pecado de fornicação. Por quê? Porque não fizeram uma só carne. Sexo está restrito, limitado, apenas aqueles que se uniram, se tornaram uma só carne. E quando um homem e uma mulher se tornam uma só carne? Quando selam a união com o casamento, quando se casam oficialmente. E muita gente, infelizmente, acha que o casamento oficialmente é quando vão na igreja e tem toda aquela pompa e faz a festa, tal. Não, o casamento oficial é quando você vai na frente do juiz, no cartório. É o documento oficial de casamento. Por que existe o juiz? Porque a lei brasileira exige isso. Esse é o casamento oficial. O casamento na igreja é só a bênção de Deus. Somente isso. E muitas vezes, muitas pessoas acham que é diferente. É necessário ter a bênção de Deus? Claro, qualquer lugar. Pode ser na igreja, pode ser debaixo de uma pareira, pode ser dentro de casa. Já fizemos casamento, acertamos casamento de pessoas que vieram para Cristo e com seus casamentos vivendo numa situação juntas e descobriram que estava errado. Bom, nós queremos casar. Tudo bem, vamos casar. Reúne a família. Se querem alguns padrinhos, tudo bem, e convida alguém para fazer uma oração. Nós vamos orar, que Deus abençoe vocês. Se um presbítero abençoa, são abençoados. Se um pastor abençoa, é abençoado. Se um padre abençoa, são abençoados, porque são pessoas reconhecidas e que podem ser feito o casamento. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, então o sexo é proibido antes do casamento. Esse é o primeiro princípio. E o segundo, ele é proibido fora do casamento. Ou seja, se um homem casado tiver relações fora do casamento, que não for a sua esposa, comete adultério. Se uma mulher casada tiver relações com outro homem que não é o seu marido, comete adultério. Por quê? Eu vou deixar isso bem claro. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, quando Antônio casa com Maria, Antônio é uma só carne com Maria. E se Antônio tiver relações com Ana, ele comete adultério com Ana. Por quê? Não é uma só carne com Ana. Ele é só uma só carne com Maria. Então parece que esse negócio de uma só carne. Gente, isso aqui tem um peso no casamento total, tá? Isso é coisa séria, seríssima. E se o sexo é proibido antes do casamento e fora do casamento, ele é ordenado no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Sendo casado legitimamente, tendo-se feito uma só carne, o sexo tem que ser feito regular no casamento.
Homem e mulher foram dotados de impulsos sexuais legítimos que podem ser supridos, satisfeitos dentro do casamento. Negar-se ter relações sexuais dentro do casamento, aí é dar forma ao pecado. Você está expondo o outro a pecar. Forma ao pecado quer dizer isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Nós lemos 3, agora vamos ler o 5. Olha o que diz aqui. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Aqui diz que os cônjuges não devem recusar-se um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, porque uma das partes será tentada pelo diabo. Já que o marido não me satisfaz, ou já que a minha esposa não me satisfaz, tanto um como o outro vão buscar outras fontes de satisfação. É isso que quer dizer, para que Satanás não os tente. E o versículo, voltando aqui para o versículo 6, de Mateus 19, no final do versículo 6, Mateus diz, e que o que Deus uniu, ninguém separe. Portanto, o casamento ele é indivisível, indissolúvel, que não se divide, que não se desfaz. E Deus não fez o casamento para se acabar. Deus nunca ordenou o divórcio. Deus não concorda com o divórcio. Olha o que diz Malaquias 6, bem no comecinho do versículo. Malaquias 2, versículo 16. Lá no Velho Testamento, é o último livro do Velho Testamento antes de Mateus. Eu odeio o divórcio. Diz quem? A aliança bíblica? A liderança da aliança? Diz o Senhor. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. E depois ele vai tratando de outras coisas, mas ele começa com o divórcio. Ok? Então, e Jesus diz, o que Deus uniu não separe. Deus uniu o casamento. Que casamento? O casamento legítimo. Qual é o casamento legítimo? O primeiro. Casamento legítimo, o primeiro casamento. O único casamento. Não separe o homem. Essa é a vontade de Deus. E aqui então, Jesus respondeu aqui, Então os fariseus fazem uma pergunta e Jesus mandou uma resposta, até aqui. Só que agora os fariseus fazem uma segunda pergunta, no versículo 7. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Aí Jesus dá a resposta dessa segunda pergunta, no versículo 8. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Desde lá de Adão e Eva, desde quando foi criado o mundo. E aqui Jesus deixa claro que Moisés não mandou, Moisés não ordenou o divórcio. Não há uma regra na lei para divórcio. Moisés só regulamentou o que acontecia no meio deles, ou seja, por causa do pecado, da dureza do vosso coração, tinha divórcio de uma forma desenfreada, incontrolável no meio do povo, que Moisés, ele não aprova e ele nem abençoa. Porque do jeito que aquele povo estava, se tivesse dito para o povo, olha, que o divórcio, o segundo casamento, só era permitido por causa da viuvez do cônjuge, sabe o que eles faziam? Eles matariam a própria mulher para casar com a outra. Tamanho da dureza do pecado deles. E no final do versículo 8 diz, mas não foi assim desde o princípio. E o que Jesus quer dizer aqui é que nunca foi a vontade de Deus o divórcio e nem o segundo casamento. Deus nunca permitiu, Deus nunca estimulou o divórcio e o segundo casamento. Essa não é a vontade de Deus. Versículo 9. Eu lhes digo que
todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por, aqui tem uma cláusula, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui Jesus diz que o casamento é vitalício, casamento não é contrato, é uma união, onde dois se tornam um, de modo que dois que se tornaram um, decidirem. Quer dizer que se o casal decidirem de se separar, e ela se une com outro homem, e ele com outra mulher, ela comete adultério com o novo homem, e ele comete adultério com a nova mulher. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Ela comete adultério com o novo homem, e ele comete adultério com a nova mulher. Razão disso é que ela não é uma só carne com o novo homem, e ele não é uma só carne com a nova mulher. Ele é uma só carne com a primeira mulher, e ela é uma só carne com o seu primeiro homem, seu primeiro marido. Por isso que as relações fora do casamento, ou mais conhecidas como extraconjugais, né, elas são adúlteras. Porque eu não sou uma só carne com outra, eu sou uma só carne com uma. Qual? A primeira esposa. A mulher é uma só carne com qual? O primeiro esposo. E hoje em dia, o marido está com chulé, separa, né? A mulher não cozinha bem, o marido já pensa em separar, mandar embora. A mulher ficou velha, troca por 2 de 20. O homem ficou velho, pega um garotão aí. As novelas não ensinam isso? Quem assiste? O casamento está assim, banalizado. Qualquer crise menor que tem, larga, separa e casa de novo. E casa de novo. E aí comete outro erro. Por que tem esse mandamento, não adulterarás? Porque Deus repudia o divórcio para preservar a família, para preservar o casamento e para preservar os filhos. Porque quando há traição, o divórcio, a família desaba. E os filhos são os mais afetados e carregam traumas para o resto da vida e não são solucionados. Mas aqui Jesus cita uma cláusula, né? Uma condição. Que nós lemos antes, o versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, ou seja, só pode se separar em caso de imoralidade sexual. Jesus dá permissão de um homem se separar da sua mulher e casar de novo se ela o trair. Assim como dá permissão de uma mulher se separar do seu marido e se casar de novo se ele traiu ela. Olha aqui para mim. Leve bem a sério isso aqui. Eu quero deixar isso claro, que isso que não pode deixar dúvida para ninguém. O adultério, a traição, a infidelidade conjugal dá direito à parte inocente de separar do traidor e casar de novo, sim. Mas não dá ao traidor o direito nem de se separar e nem de casar de novo. Eu vou repetir isso aqui, porque tem gente que faz da lei do jeito que eles querem, não é do jeito que a Bíblia diz, não é do jeito que Jesus diz. O adultério, a traição, a infidelidade, enfim, né, conjugal, dá direito à parte inocente, à parte traída, de separar do traidor, se ela quiser. Se ela quiser. Se ela não quiser, ela quiser perdoar, ela quiser se relacionar e superar isso, é a melhor forma. Inclusive é o que a Bíblia recomenda isso. Mas se ela quiser, vou voltar de novo, a traição dá direito à parte inocente de separar do traidor e casar de novo. Mas não dá ao traidor, seja ele ou seja ela, traidor ou traidora, o direito nem de se separar e nem de casar de novo. Esse é o motivo que dá para separar e casar de novo. Tem um segundo motivo que dá para casar de novo. Segure o dedo aqui em Mateus, depois nós vamos voltar aqui de novo, tá? Abre lá em 1 Coríntios.
ou acompanhem ali na tela. Capítulo 7, versículo 12 até o 15. O que diz aí? Aos outros, eu mesmo digo isso, não ao Senhor, o apóstolo Paulo. Se o irmão tem mulher que não é cristã e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido que não é cristão e ele se divorciar, e se ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido que não é cristão é santificado por meio da mulher, e a mulher que não é cristã é santificada por meio do marido. E assim, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ok? Todavia, se o não cristão separar-se, que se separe. Se o não cristão separar-se, que se separe. Eu não quero mais viver com minha esposa, porque ela vai lá naquele grupo, daqui canto, tem um tal de Jesus Nazareno lá, aquela turma, não quero mais viver com ela, tá? Então eu vou embora. Em tais casos, o irmão e a irmã quer dizer pessoas cristãs, não fica debaixo da servidão. Deus nos chama para vivermos em paz, tá? Então nesse caso, é o caso do abandono. Guardem essa palavra, tá? Quando o cônjuge, ele é abandonado, se uma pessoa é cristã e a não cristã não quer mais conviver com o seu cônjuge, vai embora, abandona. E o outro, o versículo 15 aqui diz, tanto o homem como a mulher que for abandonado, não fica debaixo da servidão. Ou seja, tem direito de se casar pela segunda vez, segundo esse versículo. Somente a parte inocente, tá? Somente a parte inocente, não a culpada, não o que abandona, não o que vai embora. As partes culpadas, seja homem, seja mulher, que abandonam, que vão embora, continuam em adultério, porque estão com outras pessoas que não são o seu cônjuge verdadeiro. E terceiro caso, e último motivo que dá para casar de novo, está em Romanos capítulo 7, versículo 2. Olha o que diz aqui. Por exemplo, pela lei do casamento, né? A mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Ou seja, quando um dos cônjuges ficar viúvo, está livre para casar de novo. Isso é coisa já sabida, né? Tranquilo. E tem outro versículo também que confirma isso, em 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 39, que diz, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, ou vice-versa, contanto que ele pertença ao Senhor. Aqui confirma que enquanto estão vivos, estão ligados ao seu primeiro casamento. E o detalhe aqui é que o cônjuge viúvo deve casar com alguém que seja cristão, tanto, por isso que aqui está a expressão, tanto que ele ou ela pertença ao Senhor. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 19, versículo 10. Vamos terminar o nosso assunto. Vocês estão cansando? Mas ânimo, mais uma hora vai terminar. Não é tanto assim. Versículo 10. Os discípulos lhe disseram, esta é a situação entre o homem e a mulher. É melhor não casar. Aqui caiu a ficha dos discípulos. Eles viviam uma vida assim, à la volonté. Ou seja, é melhor ficar solteiro, porque depois eu não posso mais me separar. Os discípulos viram que a coisa ficou séria. Aqui Jesus coloca tudo na linha. Ele conhecia o coração da turma. E ele sabia como eles viviam. Jesus elevou o padrão do casamento. E aqui nós temos dois princípios no versículo 11 e 12. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra ou têm condições de casarem, né? Somente aqueles a quem isso é dado. 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus.
Quem puder aceitar, isso aceite. Eu vou ler esses dois versículos numa outra tradução chamada a Bíblia Viva. Tá? Diz o seguinte, versículo 11. Nem todos podem aceitar essa declaração, disse Jesus. Só aqueles a quem Deus ajuda. Versículo 12. Alguns nasceram sem a capacidade de casar-se. Alguns são incapacitados pelos homens. Deixa eu explicar aqui, depois eu continuo o versículo. Esses incapacitados pelos homens, aqui, naquela tradução que nós lemos antes, fala de eunucos. Eram homens que cuidavam das mulheres dos reis. Os reis tinham um harém de mulheres. Então eles contratavam um homem para cuidar dessas mulheres, para levar elas a passear e tal. Para ele não ter contato, para não ter intimidade com elas, eles eram castrados. Por isso que são chamados eunucos, ou nessa expressão, alguns são incapacitados pelos homens, certo? E o versículo continua, e outros recusam-se a casar por causa do reino de Deus. Todo aquele que puder, aceite o que eu digo. Primeiro princípio. Então eu falei que, vamos lá, tem dois princípios. Quando os discípulos falam da possibilidade de ficar solteiro, Jesus responde, é legítima a possibilidade. Jesus está falando do dom do celibato. O que é celibato? Não casar, ficar sozinha, ficar sozinho. Pessoas que são chamadas para ficarem sozinhas. Sabe por que muitos casamentos são ruins, dão errado? Porque aquele homem não tem o dom de nunca deveria ter casado. Devia ser celibatário, ficar solteiro. Sabe por que alguns casamentos são uma tragédia? Porque aquela mulher nunca deveria ter se casado, porque não tem esse dom. Então erram por se casarem, porque seriam muito mais felizes sozinhas ou sozinhos essas pessoas. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio que Jesus está ensinando, muitos casamentos são um desastre por causa da escolha do cônjuge. Não tem oração que conserta a escolha errada. Eu não estou subestimando a oração, só oração para Deus pode fazer um milagre em certos casos. Em alguns casos, porque em alguns casos nem acontece. Escolheu errado, não dá certo. Não dá certo. Pode orar, pode aconselhar, que não dá certo. Certa vez eu vi um conselheiro de casais que aconselhava há 25 anos e tinha casais que há 25 anos davam problema. E ele falou que o ponto desses casais problemáticos foi a escolha errada. Vai ter que levar isso o resto da vida. Paciência. Outra questão que eu quero deixar claro são pessoas que estão no segundo casamento e não conheceram Jesus antes e acham que tem que desfazer desse segundo casamento e voltar para o primeiro. Tá? Eu não estou falando disso. Se eu pudesse, eu teria implorado para você, eu já fiz isso pelo menos com 2 pessoas, mas especificamente isso, uma dentro da aliança, e graças a Deus hoje eles estão cuidando dos netos, estão junto com seu primeiro marido, com sua primeira esposa. Então, se eu pudesse realmente dar um conselho, implorar para você não ter largado o primeiro nem a primeira, estar com eles até hoje. E aqueles casamentos, o primeiro casamento é que era e é a vontade de Deus. Tem saída para essas pessoas? Tem, tá? Atos capítulo 17, versículo 30, vamos ver lá. Atos 17, 30, diz o quê? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Gente, eu quero deixar bem claro que estou falando para pessoas que não conheciam as Escrituras, não conheciam a Bíblia, não conheciam a Jesus. Estou falando do segundo casamento dessas pessoas. E por isso, o versículo diz, no passado.
Tá? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, o jeito que eles viviam, porque eles não sabiam o que a Bíblia dizia, que é diferente de alguém que conhece a Bíblia e faz isso. Mas agora, a palavra agora ordena que se arrependam. Esses casais devem fazer o quê? Ir até Deus e reconhecer, dizer, Senhor, sei que esse não é o seu padrão, não é a sua vontade o segundo casamento. Mas nós não tínhamos instrução. O que fizemos na nossa ignorância, falhamos e pecamos, nos perdoe. E dali para frente, começar uma nova vida, limpa, pura, na presença de Deus. Vai carregar alguns problemas, algumas consequências no segundo casamento, tipo pensão de filhos, se tiver filhos, processo de justiça, ciúme do outro, né? Do ex, ciúme da outra, da ex. São as sequelas que carrega. Mas o Senhor concede perdão para essas pessoas arrependidas. Arrependidas. Não é confessar por um remorso. Ou porque eu quero acertar a situação. São pessoas arrependidas que confessam o que fizeram na ignorância. Eles entenderam que não sabiam o que estavam fazendo e que pedem a Deus graça para viver uma vida que agrada a Ele daqui para frente. Então, os casados que estão em crises, aguenta aí. Tá? Aguenta aí. Saiu uma pesquisa que diz que 70% das pessoas que decidiram separar e casar pela segunda vez são menos felizes no segundo casamento do que no primeiro. É pouca coisa, né? Eu e Norina, falamos de Cristo para um casal que chegou, na época nós estávamos lá no centro ainda, damos abismo ligado, damos discipulado para eles. E depois a gente se mudou para cá, eles ficaram numa igreja batista lá e tal. E eu me lembro que em 2 lições do discipulado, a mulher, ela falou o seguinte, a palavra dos lábios dela, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria me separado. Sinal por quê? Ela não estava feliz com esse segundo casamento, mas ela entendeu isso. O divórcio e segundo casamento não é a solução. Não é a vontade de Deus. Mesmo depois de 10 anos de separação, os filhos levam marcas profundas por causa da separação dos pais. Essa mesma mulher, aos 7, 8 anos atrás, ela caiu, a filha dela, já casada, com filhos, estava no hospital com câncer. E eu me lembro, quando nós estávamos dando discipulado, era uma adolescente agitada, que aquela mãe se incomodava com aquela criança e tal. Qual é o problema? Separação. Olha onde é que ela foi parar. Uma mãe jovem, 20, 22 anos, com filhos, com câncer. Vendo da onde vem o problema. E aí o Norinha se encontrou com ela, acho que faz um ano e pouco, e ela disse, não, está tudo bem, e acho que realmente pela misericórdia de Deus ela foi curada e tudo bem. Então, vocês que estão em crise, segura, procurem ajuda. Casamento são 2 pecadores morando debaixo do mesmo teto. Tá? Vai ter briga, vai ter incompreensão, vai ter mágoa, vai dormir à noite de um com a cara fechada do outro. Isso vai acontecer. Tem algum casal que não acontece isso, eu preciso conhecer. Mas que não passe disso. Se acontecer agressão, alguém começa a levar uma faca debaixo do travesseiro, arma, briga. Se tem mulher que apanha, aqui, BO. Vai direto à delegacia, BO. Tá? Polícia, cana. Marido que bate na mulher não é cristão. Não vem me dizer que é cristão que frequenta grupo ou uma igreja e bate na mulher em casa. Eu provo que não é cristão, é bandido. E se marido apanha da mulher também, né? A vantagem de vocês mulheres é que vocês têm a Maria da Penha. Nós temos o Mário empenhado ainda. Não temos aonde socorrer. Então, casais, nós da liderança não fazemos muito milagres, claro, mas você tem algum casal amigo, alguém que você é amigo, que eu quero dizer, você tem liberdade de poder sentar, conversar e abrir a situação do seu casamento, pelo menos para orar. Nós da liderança estamos dispostos a ouvir você.
pelo menos para orar. Vamos orar. Não deixe a coisa se agravar. Tá? Para os jovens, agora vocês viram o que é casar, né? Não estou desestimulando ninguém a casar, a não casar. Mas pense bem, sejam criteriosos, tá? Que o cônjuge esteja, a companhia com o estar humano esteja exalando um pouco de cristianismo, né? Porque senão não é fácil. Então, casamento, não se precipitem, jovem, sejam criteriosos, não tenham pressa, não é brinquedo o casamento, não é brincadeira, tá? E que Deus guarde os nossos filhos, para nós casados, que Deus guarde os nossos casais todos, que Deus guarde as nossas famílias, que Deus guarde as nossas esposas, que Deus guarde os nossos maridos de tanta tentação e de tanta dificuldade. Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. E queremos daqui em diante mais ainda, porque nós queremos nos entregar a Ti. Querido Deus, eu quero estar te intercedendo por cada casal aqui, ó Deus. Seja qual for a circunstância. E os que não estão aqui também, ó Deus. E também para os que pretendem casar, ó Pai. Quero estar te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós. Nos abençoe, nos guie. Neutraliza, Senhor. Neutraliza os ataques do inimigo, Senhor, que o inimigo quer destruir o casal. Quantos casais que são atacados pelo inimigo, pelo espírito satânico de destruição, de discórdia, de tanta coisa, ó Senhor. Por isso, Jesus, eu te clamo a Ti. Nós precisamos de Ti, urgente, ó Pai. Eu te peço por cada lar, por cada casal, por cada família, em nome de Jesus, Senhor, restaura e abençoa e neutraliza qualquer ataque do inimigo e dá ciência, dá discernimento a cada marido, a cada esposa perceber quando o espírito que não é o Espírito Santo, que é um espírito de discórdia, bate as portas e quer destruir. Te pedimos que nos abençoe e eu te dou graças por isso. Em nome de Jesus. Amém.